Muito bom. O dia da perícope, então, hoje, eu acho que o texto é João 17, 1 até 11, né? Esse é o texto. É o texto para o 7º domingo da Páscoa. E esse é o domingo que fica entre a Ascensão do Senhor e Pentecostes. Ele está aqui, nessa localização litúrgica, esse texto de João 17, juntamente com o Salmo 68. O Salmo, em geral, toca em alguma temática do dia. É difícil um Salmo que não seja adequado para determinado domingo, né? Porque os Salmos são uma síntese teológica do Antigo Testamento, trazendo uma pluralidade de temas. Aqui existe uma referência às nuvens no Salmo 68. Atos 1, 12 a 26, aquilo que acontece com a igreja depois da ascensão, ou seja, Atos 1, 1 a 11 é a ascensão de Jesus, e daí vem a pergunta, e o que a igreja agora faz? No momento em que aqueles varões vestidos de branco dizem, não fiquem olhando para cima. Então eles vão lá e seguem a vida, ou seja, eles fazem a eleição do 12º apóstolo. O texto da epístola, 1 de Pedro 4, 12 a 19, 5, 6 a 11, nos mostra uma igreja com dificuldades, uma igreja que, entre aspas, é perseguida, embora a perseguição não houvesse naquela época, ao menos não naquele contexto da primeira carta de Pedro, mas sim hostilidade. E aí o texto de 1 de Pedro 5 fala de lançar sobre ele as nossas ansiedades, enfim, há uma referência ao Espírito Santo também na epístola, mas a temática do Espírito Santo vai ficar para o domingo do Pentecostes. E essa leitura, então, é uma leitura escolhida a dedo para esse momento, ou para esse domingo que fica entre a Ascensão e o Pentecostes. E esse é exatamente o tempo em que nós nos encontramos, de lá para cá. Vivemos entre a ascensão de Cristo e o seu retorno, mas já à luz do Pentecostes. Então, mas vamos fazer de conta que o Pentecostes não aconteceu ainda, ao menos nesse domingo. E, tendo subido ao céu, estando à direita de Deus, o que é que Jesus faz? Pois, aqui temos a sua oração. Uma das coisas que a Bíblia diz, o Novo Testamento, é que Cristo intercede por nós. O que ele intercede? O que ele pede? Ora, aqui temos uma oração. É claro que ele fez essa oração antes do seu sofrimento, mas, antes da sua morte, mas, na perspectiva do evangelista, que é também a nossa, esta é a oração, por assim dizer, contínua ou perpétua de Cristo. Ela é conhecida como oração sumo sacerdotal de Jesus. E aí seria o momento de explicar de novo o que é essa função, ou esse ofício sacerdotal de Cristo, que não tem a mesma, digamos assim, intensidade, não aparece com a mesma intensidade quanto o seu ofício profético e o seu ofício real, mas que é real também, que existe. Então a pergunta é, o que Jesus ora? Qual é a sua oração? O texto não diz diretamente que Jesus está orando, mas não precisa se ler muito para se perceber que se trata de uma oração. Também não fala que Jesus é sumo sacerdote, isso nos vem de outra parte do Novo Testamento, especialmente do texto de Hebreus. Então, no capítulo 16, Jesus ainda fala para os seus discípulos. No 17, ele levanta os olhos para o céu e diz, Pai, chegou a hora. Então, está caracterizado, fica bem claro que se trata de uma oração. Então, vamos ver alguns detalhes aí do texto, vamos ver até onde conseguimos chegar nesses 11 versículos, a partir do texto grego. Bom, antes de entrar no texto, talvez só mencionar que trata-se, olhando assim para a face do texto, de
uma perícope, um recorte relativamente longo, mas não longo demais, que engloba um parágrafo até o final do 5, ao menos nessa edição do texto grego. Tem um segundo parágrafo até o final do versículo 8, e o final da perícope, no versículo 11, se dá exatamente no meio do parágrafo. Talvez não seja o melhor local para parar, mas eles pararam ali. Certamente porque existe um momento climático, um ponto alto em que se pode parar. Mesmo que não seja o final de um parágrafo nessa edição do texto grego, pelo menos. Vamos ver, se chegarmos lá, qual é exatamente esse ponto climático, ou esse momento mais elevado ali no versículo 11. Versículo 1, então, de João 17. Tauta elales en Jesus kai eparas tus oftalmus autu eistonuranon eipen pater eleliten hehora. Literalmente, estas coisas falou Jesus e, erguendo os olhos dele para o céu, disse: Pai, é chegada a hora. Então, o Tauta elalesen, Jesus falou essas coisas, fecha o discurso anterior, então agora começa uma nova atividade. Jesus ergue os olhos para o céu, alguém diria que são gestos típicos de oração, poderia ser também o erguer das mãos, mas não há nenhuma referência a isso nesse contexto aqui, e Jesus se dirige com um vocativo, pater, a forma do vocativo dessa palavra, se dirige ao Pai. E agora vem, na segunda metade do primeiro versículo, o primeiro pedido. Doxazon zuton huion hina hoios doxaze ze. E segue, no versículo 2. Katos edokas auto exousian pazes sarkos, hinapan hodedokas auto 12 autóis zoen aionion. Chegou a hora de Jesus não havia chegado em muitos momentos no Evangelho de João. É a hora, digamos assim, da verdade, é a hora da glorificação, é a hora da elevação de Jesus. A sua glorificação se dá inicialmente, ou no começo, num primeiro momento, já na cruz. Então, quando Jesus é elevado, ele é glorificado. Isso se dá, evidentemente, na ascensão, mas em João já ocorre na própria crucificação, onde Jesus aparece como rei. Ele é crucificado como rei. O que Jesus pede? Ele pede que o Pai glorifique o Filho. Não há nenhuma explicação sobre o que isso significa. Para quê? Para que o Filho glorifique o Pai. E essa é uma temática, esse é um tema recorrente, o que se repete nisso aqui. O que o Filho faz é para o Pai, e o que o Pai faz é para o Filho. Nesse sentido, a atividade deles é uma atividade sempre conjunta, não é? Ninguém faz, o Filho não faz nada contra a vontade do Pai, e o Pai aprova aquilo que o Filho faz. Eles são, nesse sentido, um Deus. O Espírito Santo não aparece aqui, mas podemos incluí-lo também. Ele aparece em outros contextos. Por isso, quando no final, no versículo 11, Jesus diz, para que sejam um como nós, não nos surpreende. Então, este um está no neutro, para que sejam hen, seria mais ou menos assim, para que sejam uma coisa só, nós, né? Para que o corpo de Cristo seja um só, assim como nós somos um só. Em outras palavras, Jesus ora para que o corpo de Cristo permaneça o que ele é, um corpo único e uno. E nesse sentido,
a comunhão dentro da Trindade, que é uma comunhão perfeita, uma família totalmente ajustada, é o modelo também para a comunhão horizontal entre os cristãos. Mas eu já estou pulando para o final, vamos ficar no começo aqui, no versículo 2, né? Ou no final do versículo 1. Glorifica o teu filho, né? Para que o filho te glorifique. Esse conceito de glória não é explicado aqui. Talvez mais adiante, se a gente continuar lendo, fique mais claro. O Pai deu ao Filho autoridade, ou poder, exousia sobre toda a carne, para que, e aí as traduções normalmente não traduzem ao pé da letra, mas é no grego uma forma do neutro, hina pan hodedokas, literalmente para que tudo o que deste a ele, dê a eles vida eterna. Esse tudo no neutro é uma forma diferente de se referir a todos. Quer dizer, os discípulos, os apóstolos, a igreja, aparece aqui já logo no segundo versículo. Eles são os destinatários, os favorecidos dessa ação, e eles recebem vida eterna. É um conceito, uma afirmação certamente impactante dentro de João, vida eterna. E agora ele explica no 3. Haute deistin he aionios zoe, hinaginoskos in ze ton monon alitinon theon, kai hon apesteilas Iesun Christon. Esta é a vida eterna. Notem ali o uso do de, que é a segunda palavrinha no versículo 3, haute de. Esse de, muita gente insiste que ele tenha que ser traduzido como um mas. Nesse contexto e em tantos outros no Novo Testamento, nunca tem o sentido de mas simplesmente uma indicação de que a conversa continua, traduzido mais apropriadamente por um e, explicativo. E esta é a vida eterna. Quer dizer, o que é a vida eterna? A vida eterna é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então, a vida eterna está no conhecimento do Deus verdadeiro. Mas não se esgota nisso, porque a rigor, para conhecer o Deus verdadeiro, você precisa conhecer aquele que ele enviou. E conhecendo aquele que ele enviou, que é o Filho, se conhece o Deus verdadeiro. Né? Conhecer o Deus verdadeiro e aquele a quem ele enviou, a saber, Jesus Cristo. Então, quem vê o Filho vê o Pai. Essa é a conexão. Aqui, embora o termo apóstolos não aparece, fica claro que Jesus é o apóstolo de Deus. Em outros lugares no Novo Testamento ele aparece como apóstolo. Apóstolo é aquele que representa, aquele que é como um procurador de outra pessoa. Então, nesse sentido, Jesus é o representante autorizado do Pai. Agora Jesus continua no versículo 4. Ego se edoxasa epitesges, to ergon teleiosas ho dedocasmoi hinapoieso. Então, agora, como é que o Filho glorificou o Pai? O que engrandeceu, por assim dizer, o Pai? Qual é a alegria do Pai no seu Filho? A alegria do Pai é ver que o Filho fez a missão que lhe foi entregue. Então, Jesus diz, eu te glorifiquei sobre a terra, completando a obra que me deste para que eu fizesse. Então, a conclusão da obra da salvação é a glorificação, não do Filho, embora podemos incluir também a glorificação do Filho, mas a glorificação do Pai. E no versículo 5, então, Jesus pede, kai nyn doxason me zui pater, o pater,
para se auto te doxe he eichon pro tuton cosmon einai parasoi. E agora glorifica a mim, tu, ó Pai. Esse é o pedido de Jesus. Que o Pai o glorifique agora, junto a Ele próprio, ao Pai, com a glória a qual Ele, Jesus, tinha antes do mundo existir, junto ao Pai. Então, de novo, estamos de volta ao princípio de João. João 1:1, né? No princípio era o Verbo. Antes de existir qualquer universo, o Verbo já existia. E ele tinha essa glória. E agora o que Jesus pede é que ele seja glorificado com a mesma glória. Então, de certa forma, a gente pode dizer que isso aqui tem conexão com a ascensão. O que é a ascensão? A ascensão é a glorificação da natureza humana de Cristo. Digamos assim, ele volta, e agora com a sua natureza humana, aquela condição, aquela situação em que ele se encontrava antes da fundação do mundo. Então, esse é um pedido, por assim dizer, de ascensão da parte de Jesus. Ele segue no versículo 6. Ephaneros assuto onoma tois anthropois hus edokasmoi ectu cosmo. Então, Jesus diz o que ele fez. Isso faz parte daquela glorificação. Como é que Jesus glorificou o Pai aqui na terra? Manifestando, revelando a eles o nome. O que é o nome de Deus? O nome de Deus é a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza. Quem é Deus? Conhecer Deus é conhecer o seu nome. Conhecer o nome de Deus é conhecer quem Ele é. Então, esses são homens que Deus deu ao Filho, que o Pai deu ao Filho, tirados do mundo. O conceito de cosmos também é muito importante em João. No final do capítulo 16, Jesus diz, eu venci o mundo. Às vezes o mundo aparece como a humanidade rebelde, oposta a Deus. E há momentos em que o mundo aparece como universo, como me parece claro no versículo 5, antes da existência do cosmos. E agora aqui temos pessoas que são tiradas do cosmos, ou seja, daquela humanidade rebelde e revoltada contra Deus. Eles eram de Deus, eles eram do Pai e foram dados ao Filho. É interessante isso. E Jesus segue na metade do versículo 6. Soi esan kamoi autus edokas, kaiton logon su teterekan. Jesus diz, eles eram teus e a mim os deste. E a palavra tua guardaram. Guardaram a tua palavra. Não sei se já houve uma referência à palavra aqui. Tivemos a referência ao nome, agora a palavra. São duas grandes coisas no caso de Deus. O nome de Deus e a palavra de Deus. E ele segue, versículo 7. Nin egnokan hoti panta rosa dedokas moi para su eizin. Exatamente por meio da palavra, eles conheceram, o verbo conhecer também é um verbo muito importante em João, muito mais do que um conhecimento intelectual, é um conhecimento de experiência e de fé. Então, eles reconheceram, eles aceitaram em fé que todas as coisas as quais deste a mim são da parte de ti, ou seja, vêm de ti. Então, o conceito de palavra agora segue no versículo 8. Hotita remata ha edokas moi dedoka autois. Kai autoi elabon kai egnosan aletos hoti para su ex elton. Kai episteusan hoti zime apesteilas. Porque as palavras que deste a mim,
eu entreguei, eu dei a eles. E eles receberam e reconheceram verdadeiramente que da parte de ti eu saí, ou seja, que eu vim de ti, ó Pai. E creram que tu me apesteilas, que tu me enviaste ou constituíste representante autorizado. Então, a conversa é entre Jesus e o Pai, mas em que Jesus fala do seu trabalho, de como isso repercute junto ao Pai, e também fala da recepção que ele teve entre aqueles que o acolheram, como diz, né? Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, lá no começo do Evangelho de João. E agora, o último parágrafo, 9 a 11. Ego peri auton eroto, u peri tu cosmo eroto, ala peri hon dedokas moi, hoti zoi eisin. Eu peço por eles, não pelo mundo peço, mas a respeito dos quais, ou pelos quais deste a mim, porque são teus. Então, aqui Jesus começa a orar agora pelos seus, que são, na verdade, aqueles que são de Deus. E ele pede por eles e diz que ele não pede pelo mundo. O Lutero escreveu sobre isso aqui e ele diz: que terrível palavra essa de Cristo, em que ele diz: não peço pelo mundo. É claro, isso não é tudo, né? A Escritura nos ensina a orarmos por todos, né? Indistintamente. Né? 1 Timóteo 2, fazer oração por todos. Porque Deus quer a salvação de todos. Essa é a razão por que oramos por todos, porque no fundo Deus quer que todos sejam salvos. Mas essa é uma palavra importante, que também precisa ser lembrada. Jesus diz: eu não peço pelo mundo, o que mostra a importância de sermos dele, né? De não sermos do mundo, mas sermos dele. Né? E quem são esses? Esses são aqueles que o Pai entregou na mão do Filho. Versículo 10. Kaita ema panta za estin kaita za ema. E as minhas todas tuas são, e as tuas minhas. Em outras palavras, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, diz Jesus ao Pai. Depois de tudo isso, isso faz sentido, né? Quer dizer, a obra de Cristo é a obra do Pai, só que executada pelo Filho, né, pelo próprio Cristo, e a vontade do Filho é a vontade do Pai. E evidentemente, Jesus diz: tudo que eu tenho, o Pai me deu. Então, aquilo que é meu é teu, o que é teu é meu. Ou seja, existe digamos assim, uma concordância nesse ponto também. E, para surpresa nossa, embora não seja tão surpreendente assim, no final do 10, cai dedoxasmai en autóis. E sou glorificado neles, ou por meio deles. Isso também daria o que refletir. Antes, Jesus havia dito que o Pai glorifica o Filho. E agora ele usa essa expressão: sou glorificado neles. Isso dá o que pensar. Mas o tempo se abrevia. Vamos ao versículo 11, que ainda é um versículo longo. Kai uketi eimi ento cosmo, kai autoi ento cosmo eisin, kai ego pros ze erchiomai. Então, de novo, coloca esse texto bem na perspectiva da ascensão. É como se fosse um texto falado por Jesus após a sua ascensão, embora historicamente tenha sido falado antes da sua paixão e morte. Ele diz: eu e não mais estou no mundo, e eles no mundo estão.
e eu, da parte de ti, vim, ou venho, sentido de passado. Ou seja, o Pai o enviou, né, ele é o apóstolo nesse sentido, e Jesus pode dizer, eu vim da tua parte. E agora vem a grande oração. Me parece que esse é um ponto climático, né? Pater Hagie, Pai Santo, Tereson autus ento onomatisu ho dedokas moi, hina osin hen kathos remeis. Pai Santo, guarda-os em teu nome. De novo, se entendermos o que é o nome de Deus, o nome de Deus é a própria pessoa de Deus. Né? Santificado seja o teu nome, que Deus seja santificado. Então, guarda-os por aquilo que você é, ó Pai. E esse nome é o nome que deste a mim. De novo, o nome de Deus é o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome de Deus. Para que sejam para que sejam uma coisa só, como nós. Então, como eu disse antes, se havia alguma dúvida sobre essa unidade ou a unicidade entre pai e filho, ela fica muito... essa dúvida se desmancha ao lermos esse começo da oração de Cristo. E essa unidade, evidentemente, ele pede para que ela seja, enfim, também a unidade daqueles que o Pai deu para Cristo, tirando-os do mundo. Notem que Jesus não está aqui propondo ou colocando uma meta para um movimento ecumênico. Ele não diz, né, ó Pai, conceda que eles possam trabalhar para que sejam um no final. Não, que eles sejam um, no fundo é isso, que eles sejam mantidos como um. E qual é, o que termina com a unidade da igreja? A apostasia. Mais adiante ele fala, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Então, o que rompe a unidade da igreja? A apostasia, a traição de Jesus, a negação de Jesus. Isso acaba com a ecumenicidade da igreja. Do contrário, ela é una. Apesar das rachaduras e divisões aparentes que nós temos, ou superficiais. Nós não temos concórdia, nós não temos unidade na confissão, mas a igreja é una ou ela não é. E na medida em que ela é una. O corpo de Cristo nunca é divisível, ele não se divide, ele é um só. Ele é sempre o corpo de Cristo. Todos aqueles que ouvem a voz do bom pastor e o seguem, todos aqueles que nele confiam. Então é uma bela oração para um domingo depois da ascensão. Difícil hoje em dia é termos cultos de ascensão, deveríamos tê-los cada vez mais. Eu sei que algumas igrejas aqui em volta já estão reinstituindo o culto na quinta-feira à noite, no dia da ascensão. Não sendo possível, a sugestão litúrgica é que o dia da ascensão seja lembrado no domingo seguinte, assim como, de modo geral, os dias santos são lembrados no domingo subsequente. Depois que eles já ocorreram durante a semana, eles são lembrados no domingo. Então, esse é, a rigor, um domingo em que, pela própria temática do Evangelho, não tem como não lembrar e celebrar a ascensão. Que poderemos fazer mesmo tendo tido um culto na quinta-feira, o que seria muito bom. Não havendo, a temática está posta. Seria uma pena se o pregador ou formulador do culto não se desse conta da importância desse dia e de que esse texto está aqui exatamente em função do momento litúrgico e que estamos vivendo. Seria isso, João 17, 1 a 11.